Hoje, a nossa explicação visual mergulha em um tema muito sensível e profundamente real: o peso invisível da depressão. Vamos manter um tom calmo e muito atento por aqui. Afinal, estamos lidando com o sofrimento humano na sua forma mais crua. A ideia hoje é analisar, a partir de dados clínicos, a verdadeira dimensão dessa doença e entender de verdade o tamanho desse problema que afeta tanta gente. E para começar, é absolutamente crucial validar a gravidade de tudo isso. A Organização Mundial da Saúde simplesmente classifica a depressão como o mal do século. Isso ilustra perfeitamente que não estamos falando de uma falha de caráter, de uma fraqueza ou daquela famosa falta de vontade. Pelo contrário, trata-se de um desafio colossal de saúde pública global, uma patologia real e documentada que exige muito respeito e, principalmente, tratamento adequado. O tamanho deste desafio fica ainda mais assustador quando olhamos para os números. A estimativa é de que 1 em cada 5 pessoas no mundo vai enfrentar problemas com a depressão em algum momento da vida. 1 em cada 5. É de chocar. Pensa no isolamento que a pessoa deprimida sente no dia a dia. É uma dor absurdamente solitária, mas que, ironicamente, é muito comum. A dor muitas vezes está ali, caminhando lado a lado com qualquer um de nós. Mas afinal, como é que a gente separa a tristeza comum que todo ser humano sente dessa doença tão severa? A diferença é drástica. A tristeza sempre tem um motivo claro. A pessoa sabe por que está sofrendo, chora, sente aquele aperto no peito, mas é algo pontual. Já a depressão é como um vazio profundo e contínuo que, na maioria das vezes, não tem motivo nenhum aparente. Coisas maravilhosas podem estar acontecendo e a pessoa continua imersa no escuro. E o pior, costuma trazer pensamentos suicidas e essa dor dura pelo menos 2 semanas direto. E tem um detalhe clínico que muda toda a perspectiva. A depressão não está só na mente, ela agride a biologia física do corpo. Existem evidências de alterações químicas concretas no cérebro, bagunçando neurotransmissores vitais como a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. E não para por aí. A depressão funciona como uma porta aberta para outras doenças corporais. A imunidade cai, as inflamações aumentam e pode até desencadear problemas cardiovasculares, como infartos, derrames e hipertensão. É uma desestruturação do corpo inteiro. Entendendo essa biologia, fica mais fácil perceber os sinais dessa descida. Não é só ficar cabisbaixo, é uma exaustão física tão pesada que coisas simples exigem um esforço sobre-humano. A pessoa perde totalmente a capacidade de sentir prazer. Surgem dores no corpo que nenhum outro médico acha a causa, insônia severa ou aquele despertar de madrugada sem conseguir voltar a dormir. E mentalmente, a realidade ganha uma lente escura de pessimismo, onde medos intensos e uma sensação de culpa ou inutilidade dominam completamente os pensamentos. Mas como é que esse processo começa? Os dados mostram que os fatores sociais muitas vezes são a consequência e não a causa. A raiz costuma estar na genética e no histórico familiar. Aí, o estresse e a ansiedade vêm e atuam como gatilho final. E é muito curioso ver como a vida moderna pesa nisso. O sedentarismo, a má alimentação, vícios em geral, traumas físicos, como até mesmo pancadas na cabeça, e claro, aquele uso excessivo e sem freio de internet e redes sociais. Tudo isso é fator de risco comprovado. Na hora de cuidar, a medicina precisa categorizar a condição para acertar no tratamento. Por exemplo, existe o transtorno depressivo recorrente. O nome já diz tudo. É aquela sombra pesada que vai e volta para desorganizar a vida. Nesses episódios, que também duram no mínimo 2 semanas, a energia vai lá para o chão, o interesse some e fica quase impossível manter a rotina diária funcionando, como trabalhar ou simplesmente manter laços com outras pessoas. Agora, um ponto super importante é não confundir isso com um transtorno afetivo bipolar. Na bipolaridade, a depressão esmagadora também existe, mas ela se alterna com o que chamamos de episódios de mania. É um contraste enorme. No estado de mania, a pessoa fica excessivamente animada ou irritada, não para de falar, os pensamentos aceleram demais e a autoestima infla de um jeito irreal. E no meio desses extremos, costumam ocorrer períodos de humor perfeitamente normal. Bom, com todo esse peso estabelecido, precisamos mudar um pouco o tom da nossa análise para focar no acolhimento. No meio de tanta escuridão, como é que se abre uma janela de ajuda? A resposta documentada na medicina é direta, através do diagnóstico clínico. E a figura principal para isso é o psiquiatra. Com uma observação muito atenta, testes e às vezes exames laboratoriais, esse especialista consegue traçar um caminho seguro e focado para cada paciente. É o passaporte para a melhora. E a estruturação dessa ajuda no Brasil pela rede pública é muito digna e vale a pena conhecer. A jornada dentro do SUS começa no primeiro passo, a atenção básica, através dos postos de saúde, as UBS. Se o caso demandar um cuidado mais especializado de vários profissionais, a pessoa é encaminhada para o CAPS, que são Centros de Atenção Psicossocial.
Lá, o cuidado é muito próximo da comunidade. E para situações mais complexas e urgentes, existe até previsão de acolhimento noturno e cuidado contínuo. Ninguém precisa enfrentar isso sozinho. Outro ponto essencial para quebrar o estigma é falar sobre os medicamentos. O tratamento é medicamentoso, sim, e a verdade reconfortante é que ele é muito seguro. Hoje temos mais de 30 antidepressivos. E olha só, diferente do que muita gente acha, eles não viciam, não causam dependência e não deixam a pessoa entorpecida ou numa falsa euforia. Eles são ferramentas puramente científicas feitas para consertar e regular a química do cérebro para que a vida possa seguir o seu curso natural. E o mais interessante é que o acesso a essa reestruturação química é garantido por políticas públicas. O SUS disponibiliza vários medicamentos fundamentais, como a mitriptilina, a clomipramina, a fluoxetina e a nortriptilina. Passando pela avaliação médica e com a receita correta em mãos, esses remédios podem ser retirados de forma totalmente gratuita. É um alívio prático, seguro e que está à disposição da população. Claro que a medicina não age sozinho. O nosso cuidado diário faz toda a diferença na prevenção. Alimentar o corpo e ocupar a mente protege literalmente a nossa rede de neurônios. Dietas ricas em azeite, peixes e nozes funcionam como um estudo cerebral. O exercício físico contínuo é indispensável para liberar aqueles hormônios que estabilizam o humor. E colocar a cabeça em hobbies, leitura e práticas integrativas como a yoga ajuda a construir uma armadura mental diária contra o estresse. Mas mesmo com tratamento e prevenção, as crises agudas podem bater de forma imediata e avassaladora. Para essas horas extremas, existe uma linha de salvação que todos deveriam conhecer: o CVV através do número 188. É um serviço que demonstra um amor imenso pela vida. Ele é gratuito, totalmente confidencial e funciona 24 horas por dia. Ter alguém para ouvir de forma compassiva no exato minuto do desespero literalmente salva vidas. Chegamos ao fim da nossa explicação de hoje. E a lição madura que fica é que não podemos ignorar uma dor tão real e orgânica que afeta tantos ao nosso redor. O tratamento existe. Para fechar, deixo uma reflexão provocativa. Já que o peso gigantesco da depressão é completamente invisível aos olhos, como é que a nossa sociedade pode aprender a enxergá-lo de verdade com respeito genuíno e oferecer um ombro seguro para ajudar a carregá-lo? Substituir o julgamento raso pela empatia profunda é o primeiro passo para qualquer cura autêntica. Muito obrigado por acompanhar essa nossa análise.